Então, cara, esse lance aí do Henrique falar, né, que o Raí mencionou, por mais que a gente sabe que dinheiro conta muito, que pode mudar a situação da família do cara, né, e tal, até um cara me respondeu no Instagram falando assim, cara, você não tem nada a ver com isso, você não sabe a vida do cara, de repente é o sonho da família dele. O Renan, na boa, por mais que o jogador às vezes não saiba para onde ele está indo, às vezes ele não tem informação e tudo, não dá para alguém orientar, por exemplo, e falar assim, amigão, você está indo para um país que está banido de todas as competições da UEFA, que está em guerra, caso você não saiba, né? O pior E de tudo, tá em guerra. só tem um detalhe, né? Só esse, né? E que é um país que está banido de transferência bancária, mundial, um monte de coisa. Você não vai ter tanta liberdade para sair e voltar de férias, como você acha, né? Empresário do jogador poderia dar um toque, né? E outra, ele tinha a proposta do PSV Eindhoven para morar na Holanda, que é um mercado muito mais atrativo. Então, tudo isso daí não faz sentido, né? Não se encaixa essas peças, esses argumentos, né, Renan? Não, sentido nenhum. Inclusive, ele fala na entrevista que é o pai, os pais pedem, o empresário que pede a negociação. Se fosse com o PSV, eu até entenderia o menino de fato querer ir jogar. É um outro lugar para viver, é um outro país, joga os campeonatos internacionais, né? O PSV, o Raí vai saber. O PSV tá na Champions ou não, Raí? Ou tá na Europa League, na Liga Europa? O PSV acho que não conseguiu se classificar. Eu não estou lembrado agora, mas enfim, é um time que joga os Tá na torneios Champions, vai jogar Champions. vai jogar Champions. Porra, aí o cara, oh, não, eu quero jogar Champions e tal. Agora o cara ir para a Rússia, desaparecer completamente. Tem a questão da guerra, não joga torneio internacional. Cara, não tem, desculpa, mas não tem sentido nenhum. Isso daí é muito claro que não foi isso, que foi uma estratégia, um movimento do clube para fechar esse superávit aí, que é o desejo da vida dele nesse momento, pela má gestão de 5 anos. O desejo é fechar esse superávit e passa pela venda do rapaz também, passa pela venda do menino. Né? E essa má gestão, a gente pode falar do ponto de vista fora do campo, financeiro e tal, mas nos leva para dentro do campo também. Por quê? Quando você contrata Dineno, quando você contrata Tapia, quando você contrata o Rigoni, inevitavelmente você tira o espaço desses meninos, o que faz com que valorize eles. Quanto mais os meninos estão dentro do campo, uma coisa que ele falou que é verdade é que eu converso com a comissão técnica que ele estava tendo poucos minutos e a perspectiva é que ele tivesse menos minutos, então eles valorizam. Isso é verdade. Mas tá aí o erro. Aí que tá o erro. O que eu sempre falo aqui, Senna, desde esses 2 anos que eu tô aqui na arquibancada tricolor, o terceiro, o quarto, o quinto zagueiro tem que ser obrigatoriamente da base para ele ter oportunidade, para ele entrar dentro do campo e para ser valorizado. Certo? O que ele falou é verdade. À medida que o menino vai ficando fora, ele vai se desvalorizando cada vez mais. E nesse momento, o treinador falando para ele que o Henrique seria pouco usado, falou: pô, é agora. Vamos, já que tem essa daí no mercado, vamos lá. É uma das verdades que ele falou, mas tá aí o erro de não dar oportunidade para o menino, para esses meninos todos, né? Porque todos foram vendidos, todos, sem exceção, com pouquíssimos minutos jogados. Dos que ele cita na entrevista, o único que teve ali o tempo de adaptação, maturação e tal, foi o Beraldo, que ficou no banco um tempo, depois começou a jogar, daí teve o seu tempo de valorização, vamos falar assim. O resto, nenhum teve. O William não teve, todos esses que estão aí na foto, o William não teve, o Matheus não teve, o Lucas não teve e o Henrique não teve. Foram sempre pouquíssimos minutos jogados. Aí é óbvio, os caras vêm. O CSKA não é o time que o Matheus foi agora? É o mesmo time, certo? O CSKA. Daí os caras olham lá e falam: mano, esse time tá quebrado, parceiro. Vamos ver se não tem um outro garotinho bom lá para levar. É isso, pô. Só que os meninos estão indo por valor de base, pelo valor que eles têm como jovens e pelo que eles fizeram na base. Não pela valorização que eles teriam que ter no time profissional, trazendo o seu benefício técnico, primeiramente, para depois
o financeiro, o lucro. Então, você alia a má gestão do departamento de futebol com a má gestão financeira, extra-campo, uniu isso daí, Senna, esquece, irmão, você vai fazer péssimos negócios. E o duro é você ter que olhar as redes sociais, é o clube que mais vendeu. Porra, não, o clube que melhor vendeu foram outros, não foi o São Paulo, não foi o clube que melhor vendeu. Você juntar os 4, dá um valor substancial. Você olha assim e fala, nossa, mas não, foram vendidos. A expectativa que se tem para o talento desses meninos, né? E todos eles têm provado nos seus clubes quando foram. O William tem jogado bastante no Porto. O patrão mora lá e ele sabe muito bem do que eu estou falando. O Matheus já tem tido muita oportunidade no CSKA, está jogando bem. O Lucas idem no Shakhtar. É um time jovem, é comandado pelo Arda Turan, né, o ex-jogador turco. É um time jovem de extrema velocidade que ele vai se adaptar muito rápido, vai conseguir jogar. Tem vários brasileiros lá, ele vai conseguir jogar muito bem, né? Então, a gente vê que a gente fez péssimos negócios por isso. Aliou gestão ruim do campo com extra-campo. Esquece, vai dar merda. Desculpa o termo. Não, vai e já tá dando há muitos anos, né? Porque se a gente... Diga. Não, eu queria só pegar um gancho no negócio que o Renan falou, que eu acho que é interessante de ilustrar, né, em relação às vendas, né, que ele falou, eu sei que aquele clube lá tá, os europeus, né, os clubes estrangeiros pensam, eu sei que aquele clube lá tá quebrado, então eu vou lá buscar mais um jogador. E esse é um aspecto fundamental nessa equação, né, porque, assim, quando um clube europeu olha para o futebol brasileiro, ele vai encontrar talento, assim, muito, e de diferentes formas, diferentes características, diferentes jeitos de jogar, e em diferentes clubes também, é claro, né? O Brasil tem uma capacidade de revelar jogadores muito grande. Então a gente vê aí em diversos clubes, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, Bahia tem melhorado a sua SAF nos últimos anos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, enfim, vários clubes têm aí jogadores numa oferta interessante do ponto de vista de revelar e tudo mais. Só que quando ele olha para cá e vai fazer um negócio, ele olha para o Palmeiras, e aí eu vi, né, que até a gente publicou aqui no Arquibancada Tricolor uma montagem das 4 vendas do São Paulo comparada à venda do Vitor Reis do Palmeiras. Quando o clube vai negociar com o Palmeiras, ele sabe que o Palmeiras é um clube bem estruturado, que tem vencido título nos últimos anos e que não precisa vender o seu jogador a qualquer preço para pagar a conta de água ou para pagar a manutenção do gramado. Ele sabe que ali é um negócio que vai ser... ele vai demandar ele uma negociação mais longa, talvez abrir mão de alguns aspectos e investir com isso um dinheiro maior, né? Tá ilustrando. Os 4 jogadores vendidos pelo São Paulo, Henrique Cabo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e William Gomes, 4 jogadores de ataque, isso é um detalhe importante. Os jogadores de ataque normalmente são mais caros do que os de defesa, porque eles são jogadores que têm um impacto no momento mais decisivo do jogo, que é marcar gols, criar jogadas, então naturalmente eles custam mais do que os defensores. Se você olhar a lista dos jogadores mais caros da história do futebol, sei lá, dos 10, 8 talvez sejam atacantes, e os outros 2 meio-campistas. Não tem zagueiro, goleiro nessa lista. É uma questão do mercado. Então, quando os clubes olham para um clube como o Palmeiras, né, vem lá o Manchester City. Pô, me interessei pelo Vitor Reis, acho um bom jogador aqui, quero contratá-lo. Ele sabe que o negócio com o Palmeiras vai ser mais difícil e que o Palmeiras vai esticar a corda até o fim para conseguir um valor que seja melhor para ele, Palmeiras. Acho que o caso do Richard Rios ilustra bem isso também, né? Veio uma primeira oferta, não agradou. Eles esperaram até o clube chegar naquilo que eles queriam receber, que era 20 milhões de euros, se não me falha a memória. Então, existe esse aspecto que é fundamental quando a gente fala muitas vezes de estruturação de clube, do clube estar bem saneado, do clube estar com as contas em dia, e aí muita gente fala que mas agora perdi aqui o que eu estava lendo as mensagens aqui do chat, mas enfim, muita gente fala, mas lembrei, muita gente diz assim, mas o clube não é banco, eu prefiro ganhar título do que ter as finanças equilibradas, quem deve 1 bilhão, deve 1,5 bilhão. Tudo bem, você pode pensar dessa forma, só que isso vai impactar nesse quadro que a gente está vendo. E aí qual é a questão prática nisso, né? Quando um clube vem aqui ao Brasil para contratar um jogador do Palmeiras, ele vai ter que esticar a corda, não vai ter jeito, senão ele não vai levar. Quando ele vem ao São Paulo, ele sabe que um valor menor ele vai levar, porque o São Paulo está com as calças na mão. O
clube tá quebrado, tá falido, precisa vender de qualquer jeito. Precisa vender para ontem. Até teve uma mensagem aqui no chat do Bruno de Oliveira, eu vou colocar na tela aqui, Senna. Ele fala o seguinte: eu discordo de você desse papo de falido não cola. São Paulo tá quebrado faz tempo e vendia bem. Em outro momento da história, Bruno, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não funciona mais desse jeito. Se a gente for olhar para trás, realmente, em 2015, 16, 17, São Paulo vendia bem. Vendeu bem Luiz Araújo, vendeu bem David Neres, vendeu bem o Antony. Só que isso era em um outro momento da história. Nesse momento da história, você não tinha uma base em ascensão como tem o Palmeiras, em ascensão consolidada. Você não tinha o Flamengo revelando e vendendo porque não comporta no time principal, porque lá eles trabalham de uma outra forma. O Flamengo não revela para usar, ele revela para vender, porque para usar ele contrata jogadores. Cada clube tem o seu modelo, né? Então, em um outro momento da história, de fato, São Paulo conseguia vender bem. Só que hoje ele não consegue mais. Hoje esse modelo não é mais saudável. Por isso que é preciso caminhar na direção de uma mudança, porque senão você nunca vai conseguir recuperar esse protagonismo e essas boas vendas. Você vai continuar vendendo o jogador por 5, 6, 4, 3, 10 no máximo. Então, eu acho que é preciso, eu acho que esse exemplo ilustra bem, né, o que é a diferença dos dois clubes hoje. No clube bem organizado, que pode esticar a corda, e do outro que na primeira proposta que ele tem que vender porque ele precisa pagar a conta amanhã.